Nessa aula nós vamos falar sobre origem de prefixos. Por que origem de prefixo? Como a gente viu na aula de OSPF, no OSPF basta a gente fazer a adjacência para que todas aquelas rotas no caminho das adjacências, né, participem da tabela de rotas do OSPF. No BGP isso não acontece. O fato de fazer peering não cria rota. Então, como que essas rotas vão parar dentro do banco de dados do BGP? A gente aprendeu, por exemplo, que sempre quando você faz um peering, há a troca de banco de dados. Então, tudo que está no banco de dados de um é enviado. Então, esse aqui vai mandar todas as informações daquele banco de dados para cá, se for de acordo com a política. E esse aqui vai mandar todas as rotas para o lado de lá. No entanto, como que a rota veio parar aqui dentro? Um exercício simples de você constatar a total ausência de rotas no SPF é você pega, por exemplo, 3 roteadores. Você pega 3 roteadores, dá um AS para cada um, vou chamar esse aqui de AS2, AS3 e AS4. Se você apenas fizer peering entre eles, quando você for olhar a tabela de BGP, você não vai ter nada lá dentro. Não, display BGP Routing Table vai estar vazio. Por quê? O peering por si só não cria rota. Então você vai fazer o peering, mas não vai ver rotas nenhuma no banco de dados de nenhum desses equipamentos. No caso, estou falando de 3 roteadores, nenhum dos 3 originou rotas. Então, voltando ao slide. Como as rotas vieram parar dentro do banco de dados de BGP? Tem 2 formas. Uma, você originar um prefixo, que eu acredito que é a forma que vocês conhecem mais aí como sendo o network do BGP, né? E a outra é você importar uma rota de alguma RIB, né, de outro protocolo de roteamento para dentro do BGP. Então nós temos essas 2 formas. Se você originar uma rota de BGP, que no caso é a instrução network, dentro do SAF, você é obrigado a rede que você declarar, seja no SAF de PV4 Unicast ou de PV6 Unicast, esse prefixo que você declarar, ele tem que estar síncrono com a FIB. Ou seja, o prefixo que você colocar aqui tem que ser uma rota ativa na RIB. Ou seja, é uma rota que existe na FIB. Isso aqui, vou ser bem claro, é uma coisa que quem veio de MikroTik não faz ideia do que seja. Porque no MikroTik, quando você declara uma rede no network, o MikroTik vai anunciar essa rede, independente de ela existir ou não na tabela de rotas. O que é uma aberração da natureza que você não vai encontrar em nenhum fabricante do planeta. Em BGP, é proibido você inserir uma rota dentro do banco de dados do BGP que não seja uma rota com lastro, uma rota que realmente tenha um local, tenha um destino real. Então, você não pode falar mentira no BGP. Então, nós temos aqui, tirando só a parte de injeção de rotas, nós temos as rotas que são injetadas através de origem de network e rotas que são importadas de outros protocolos. Então, nós temos essas 2 formas de popular a tabela de banco de dados de BGP. Lembrando que os 2 mecanismos de injeção de rotas não criam rotas aptas para descer para a RIB. Por quê? Se você criar uma rota na network, se você criar um prefixo na network, esse prefixo já tem que estar na FIB, ou seja, já se trata de um prefixo que está na RIB. Se você importou de outro protocolo, para esta rota estar ativa em outro protocolo, ela também tem que estar na FIB. Ou seja, qualquer rota que você origine aqui, ela estará aqui, mas nunca descerá, porque ela já estará na RIB por outra maneira. Então, nós estamos falando de apenas rotas que você injeta via network, via importação de protocolo. Rotas que vieram de outros peerings, obviamente, vão entrar no seu banco de dados e se forem rotas ativas, vão parar na sua RIB. Só esses 2 casos aqui, de rotas que você originou por network ou por importação. Então, a origem de prefixos no BGP
é a forma com que os prefixos oriundos de outras bases locais são importadas para dentro do banco de dados, no caso, para dentro de uma SAF, que é uma subfamília de endereços de algum protocolo. Tipos. As rotas podem ser originadas por BGP ou importadas de outros protocolos. Então, no caso das originadas, está a instrução network. Na caso das importadas, nós temos importar de rotas estáticas, rotas UNR, que vocês vão ver na aula de PPPoE e CGNAT, que se trata de rotas que você declarou ou no pool ou na instância de NAT. Então, qualquer prefixo que você declare no pool ou na instância de NAT, automaticamente se tornam rotas numa tabelinha chamada UNR. É User Network Route. Diretas, são aquelas rotas diretamente conectadas, ou seja, que foram criadas na sua tabela porque você botou o IP em alguma interface. Rotas OSPF, tem outras aqui que nós não vamos abordar, que é rota ISIS. Vamos ao primeiro caso, que é o mais comum, que é o caso de originar prefixos através de network. Nesse caso, olha, observe, nós estamos criando aqui 2 black holes. Por quê? Um black hole é uma rota que tudo que for para aquele destino, ela vai cair numa interface chamada null zero. Essa interface null zero deleta todos os pacotes que vão para aquele destino. Obviamente que nós vamos anunciar aqui o prefixo sumarizado, que é um /8 da NASA, no BGP, e vai existir no ASPF um /9, um /10, um /24. Mas o /8, se caiu dentro do /8 e não caiu em outra rota específica, vai para o black hole. Se houver um /24, vai ser conduzido até essa borda, mas o /24 vai raptar o roteamento para dentro da rede interna. Então, olha que interessante. Precisamos criar uma black hole ou precisamos dessa rota na tabela de rotas de outra maneira. Pode ser que ela tenha chegado aqui através do SPF, mas o importante é, esse comando network, ele só vai funcionar se o prefixo que eu declarar aqui estiver na RIB como rota ativa. Se não, esse comando vai funcionar, mas ele vai me dar um alerta. Este prefixo não existe. Ele vai gravar essa linha dentro da configuração de BGP, mas esse prefixo não vai existir no cuidado do BGP. Então, muito cuidado nessa hora. Uma configuração padrão e profissional é criar o black hole do prefixo BGP e, em seguida, declarar o network. Só que esse método, que é o método mais comum, que é o que acredito que todos vocês usam aí, só vai lá e mete o network, ele não é exatamente considerado um método muito profissional. Por quê? Porque você vai criar um prefixo vazio. O que é um prefixo vazio? Ele possui o prefixo da rota, mas não possui atributos BGP, ou seja, sem atributos. Ele não possui ASPAT, não possui MED, não possui um custo, não possui nenhum tipo de community, seja standard, extended ou large. Não vai ter um tipo de origem, não vai ter um next hope e não vai ter um local preference. Então, quando você pega um prefixo criado dessa maneira e olha no banco de dados BGP, ó, com esse comando aqui, ó, display BGP routing table 12000/8. O que vai acontecer? Ele vai falar, ó, esse prefixo foi originado aqui nesse roteador, que é o roteador desse AS, esse aqui é o AS do roteador, aqui está o prefixo, mas observa, não tem next hope, a interface de saída é a null, por quê? Porque ele injetou dentro do banco de dados de BGP, importando as características da única rota que estava ativa na RIB, que era essa rota estática. Lembrando que ele não importou a rota estática, ele só importou uma característica da rota ativa. Nada de next hope, não tem MED, não tem local preference, ele não tem nada, não tem ASPAT, ASPAT new. Então, ou seja, você criou o prefixo vazio. Quando esse prefixo foi exportado para algum peer, como ele não possui o next hope, nesse caso aqui vai ser colocado como IP de next hope o meu IP no peer, o IP do meu lado no peer. Esse é um prefixo completamente vazio. A forma profissional de originar um prefixo é essa. Você faz lá o black hole dele, cria uma route policy, e aqui está um segredo que vai ser vital para um projeto com communities, tá? Então, ó, nós estamos aqui criando uma política para o prefixo de PV4 e uma política para o prefixo de PV6.
Estamos preenchendo o local preference e estamos preenchendo 3 communities. Observem. Estamos preenchendo 3 communities nesse prefixo. Como que funciona? No momento que eu dou esse network aqui, eu estou criando o registro no banco de dados de BGP e estou falando que o BGP deve preencher esse registro com os atributos que estão na route policy. Então, quando eu for lá no banco de dados de BGP e repetir o comando, olha que interessante. Aparece aqui todas as communities que eu coloquei. E ele aparece com o local preference 9999. Então, quando a gente faz o black hole aqui com preferência 1, é porque eu estou fazendo uma rede do zero bem feita. Se eu estivesse migrando essa rede de uma rede mal configurada para uma rede bem configurada, eu colocaria o local preference 250. Por quê? Provavelmente esse prefixo já está em uso, eu ponho ele com preferência 250, e à medida que eu vou limpando a rede, os prefixos que estavam lá de outras maneiras vão sumindo. Quando o prefixo com local preference 250 for o único que existia, eu baixo ele para 1. Por que 1? Porque com 1 eu sei que nenhuma outra rota de nenhum protocolo vai vencer o meu black hole. Uma rota via eBGP vai ter preferência 20. Uma rota via de IBGP 220. A minha rota 1 sempre vence. Black hole. Se você não botar black hole aqui, você vai fazer o quê com essa rota? Mandar para o core? Você tem que fazer ela existir na tabela de rota, entendeu? De alguma forma. Olha, Márcio, não se cria rota estática no provedor, mas sob nenhuma circunstância. Imagina que isso aqui é a sua borda. E aqui está o seu link. Beleza? Aí você vai ter um core aqui embaixo. O seu core. Certo? Se você criar uma rota estática apontando esse seu prefixo, por exemplo, lá, o seu /22 para o core, o que vai acontecer quando alguém da internet der um ping num IP que você não está usando? Vão entregar na sua borda, você vai entregar no core, o core não vai encontrar essa regra e vai devolver para o gateway padrão, que é a borda. E você tem um loop formado. Entendeu? Não se usa hot static em provedor de internet. É só black hole. Provedor de internet, eu vou até escrever aqui grandão. Provedor de internet. Black hole e protocolo dinâmico. O único caso de rota estática é delegar prefixo para link dedicado de cliente. Sabe aquele cliente que pede um /28, um /29? É só nesse caso que você vai criar uma rota estática. Que aí você não vai fugir do loop. Você simplesmente vai pegar lá o seu cliente. Você vai lá, o cliente tem um microtik, tu fez um /30 com ele. Aí tu encaminhou o /29 para o infeliz. Né? Aí o que ele faz? Ele não usa. Aí quando alguém lá da internet pinga um IP do /29 que não existe, entrega para cá, esse entrega para cá, esse entrega para o seu microtiqueiro, o microtiqueiro não tem a rota e devolve para o gateway padrão. Aí forma um loop. Aí sabe que a técnica que eu faço? Venho aqui no meu roteador de borda e pingo uma faixa desse IP do /29. Não está usando, eu pego o IP e jogo aqui na minha black hole. Só o IP que ele não está usando. Aí ele vai reclamar comigo. Ah, Ruth, não tá funcionando esse IP aqui não. Falei, você vai usar agora? Ah, vou. Beleza, tá liberado. Isso aí mancha o teu provedor, tá? Isso é um DDoS lindo e maravilhoso. Por quê? Esse ping aqui, ó, esse caso aqui, o pacote vai vir aqui, vai devolver para cá. Esse cara vai mandar para cá de novo e vai devolver para cá. Quando é que vai parar? O pacote, se ele veio da internet com TTL 240, vai ser 239, 238, 237, 200. Ele vai picotar aqui 240 dividido por 2. Ele vai picotar aqui 120 vezes, não é isso? Então é muito simples. O cara lá do DDoS, ele te manda 1 GB com TTL 240 para esse IP que está em loop. Aí esse 1 GB vai ser multiplicado por 120 aqui no enlace do cliente. Então o cliente está fora do ar. Tá bom? É por esse motivo que não se usa hot static em provedor. Por isso que no microtik,
aquela aberração da natureza, quando você pega um barra 22 aqui, anuncia para o seu fornecedor sem ele existir em black hole, quando alguém pinga um IP do barra 22, ele não existe aqui, você devolve para o gateway que é seu fornecedor. Lupa na one. Pode pegar um provedor microtiqueiro e olhar o AS dele no Keyrator. Tá com 400, 200 loops. Aí tu mete um DDoS em qualquer IP em loop e o provedor vai pro chão. É por esse motivo que em provedor de internet não existe rota BGP sem black hole. Fala, seu Gomes. Todas as rotas barra 22 até barra 24 pertencem ao black hole. Você não vai criar rota estática de barra 24, você não vai criar rota estática de barra 23, você só vai criar black hole. Quer criar rota estática é de barra 25 em diante. Porque até o barra 24 pertence à borda. A sua pergunta a gente respondeu. Seja qual for o vendor que tiver, com MikroTik ou com Huawei, seja qual for, segue a lógica que a gente está falando, entendeu? Não tem jeito certo e errado nessa parte, não. Origem de prefixo você tem sua borda Huawei. Você tem sua borda Huawei aqui. E você tem o infame MikroTik aqui embaixo. O seu link está aqui. Se a sua borda é o Huawei, por que você criou uma rota estática apontando para o MikroTik, um barra 22, barra 23 ou barra 24? Porque quem origina prefixos é a borda. Então, não tem que nenhum motivo estar criando nada no MikroTik. Puxa esse negócio da tomada de uma vez. Bom, é claro, lá no MikroTik você pode ativar a opção de síncrono e lá no IP root criar a rota black hole lá. Mas não espere que isso vai ser uma boa prática aí feito por microtiqueiros, tá? Não esquece. Bom? Continuar. Bom, então, aqui no caso nós temos dois exemplos, né? Um exemplo onde nós originamos um prefixo com atributos preenchidos e outro que nós originamos com atributos preenchidos. Por que esses atributos são importantes? Vocês vão ver que mais tarde, essas communities que nós preenchemos aqui, ó, no prefixo que a gente originou, aqui no caso eu só originei um prefixo sumarizado, né? O barra 8 e o barra 29 de PV6, que o provedor, no caso aqui, ó, a NASA, na NASA não, né? AT&T aqui no caso. Então, essa aqui devia ser da NASA, 24. Então, depois na parte de política, nós vamos ver como é que isso aqui é importante para você criar esse conceito de communities nas origens. Ó. Essas communities aqui, depois nós vamos fazer elas funcionar como se fosse passaporte. Por exemplo, essa community 71 significa pode ser exportado para todos os peerings. Então, nós vamos criar uma política de export depois que todo link que eu tiver, quem tem essa community tem o poder de subir naquele link. Então, vamos chegar lá. Outra coisa, eu até mandei isso aqui lá no grupo, né? Eu sou um provedor, eu já tenho um AS, já tenho meus prefixos, mas eu preciso de um barra 22 de PV4 e um barra 32 que eu aluguei de um outro provedor. E como vocês sabem, o roteador ele só responde por um AS. Mas o AS que é dono desses dois prefixos é esse 279900. Então o que eu vou fazer aqui? Vou criar as black holes, vou criar uma política, e na política eu vou preencher qual que é o AS que é o verdadeiro dono desse prefixo, que é o 279900. E vou originar esse prefixo dentro do meu BGP com AS errado. Só que o que vai acontecer aqui? Esse prefixo vai ser originado e preenchido com esse AS. Na hora que ele for ser exportado para o mundo exterior, como que vai ser essa exportação? Ele já vai estar com AS 279900 e eu vou adicionar o meu AS na frente, que no caso aqui é 78. Então o prefixo continua sendo originado com o AS que é dono dele. Na visão de quem está na internet, esse AS está atrás desse, mas não existe esse AS no mundo físico. Não existe um roteador responsável por ele. A gente fez isso no Vitor, né, Hudson? Ele tinha lá 2 AS e tinha uma CCR só para poder originar o prefixo. Vitor, vamos desligar essa CCR, Vitor. É só a gente fazer isso aqui. Fizemos isso aqui e desligamos a CCR. Né? É tipo um fake IGP. Aqui a gente tem 4 AS atrás
do AS do provedor principal aqui. Só tem um cuidado, tá? Uma coisa, se vocês tomam conta desse AS, é rapidinho, tá, Patrick? Se vocês tomam conta desse AS e você fecha, você quer entregar um cliente dedicado, que também é AS, aí vamos supor que seu prefixo prefixo de IP do AS principal acabou. E você quer fornecer um /30 desse AS aqui. Qual AS que você vai fechar com o seu cliente? Você vai ter que fechar com esse AS, não com esse, tá? Por quê? Se você fechar o AS como padrão, né, que é o AS primário da caixa, seria esse. Você automaticamente manda o seu cliente, ó, fecha com esse meu AS 7018. Você fechando uma sessão BGP com AS 7018 com prefixo desse aqui, na internet vai dar como roubo de prefixo, tá? Você chega lá fora como roubo. Sacou? Aí você nessa tipo de engenharia aqui, você tem que só observar em fechar, se você está usando o prefixo desse AS, você tem que fechar com esse AS, é tipo um fake AS, alguma coisa do tipo assim. Pode ser o local AS do Juniper ou o fake AS do HAL, Isso, no Juniper local AS que eu uso. Ainda essa aqui não é a questão porque a gente está usando um AS emprestado, entendeu, Hudson? Isso. Então a gente não vai fazer peering com ele, Então, entenderam essa questão? Vai ser originado com esse AS e vai aparecer esse na frente. Então, não vai ter, para quem está lá fora, indifere se está tudo dentro de um roteador só, tem outro. Então, importando rotas de outras RIBs. Obviamente, eu poderia encerrar o comando só aqui, ó. Import direct, import static, import UNR. E no IPv6 a mesma coisa. No entanto, é prudente que, ao importar rotas de outras RIBs, você crie uma política para analisar essa importação. Por exemplo, lá quando a gente vai importar rotas UNR, nessas rotas UNRs aqui que são de PVPoE, vai vir tudo. Vai vir os /32 dos clientes com IP público. Vai vir os /32 dos clientes CGNAT, aqueles 10064. Vai vir os prefixos, sei lá, /27, que você usou no CGNAT. Vai vir os prefixos, sei lá, /20, que você usou lá no pool do PVPoE. Vai vir todo mundo. Então, obviamente, você não quer importar os /32 de rede IP100. Então, você cria uma política lá, não quer importar prefixos /32 da faixa 164 em diante. Os de CGNAT tem que subir para a borda, porque você já fez CGNAT aqui. Os IP164 do pool teria que ser exportado para o seu CGNAT externo, por exemplo, caso não estivesse usando CGNAT. Então, embora seja rota UNR, dentro de rota UNR há prefixos com finalidades diferentes. Lá na aula eu já deixei esse esboço aqui, porque lá na aula de PPPoE nós vamos voltar aqui, copiar esse esboço e preencher essas políticas para a gente fazer uma importação fina. Você não vai querer fazer o SPF com a borda e ter que espalhar uma pancada de /32 no seu OSPF, porque você sabe que toda rota no OSPF vai gerar um label. E você não quer sua rede gerando 10 mil labels, sendo que você só precisa dos labels da loopback do caminho do MPLS-TE, né? Então nós vamos ver que lá no PPPoE, pegar a rota de cliente e jogar no SPF é uma coisa que macula o backbone que tende a crescer. Então vocês vão ver que nós não vamos usar o SPF para propagar a rota de cliente. Nós não vamos usar nem o SPF, nem o BGP, nós vamos usar VPN V4, se Deus quiser. Então, origem de prefixos. Os cuidados que a gente tem que tomar. Tomar cuidado ao importar rotas de outras RIBs para dentro do BGP, se houver peering com os roteadores que originaram essas rotas. Tá, o que é isso aqui? Vou explicar aqui bem desenhado. Você tem um roteador, aí você tem outro roteador e outro roteador. Aqui. Você tem 3 roteadores e você fez OSPF entre eles.
Só que você também fez IBGP full mesh entre eles. Aí o que você me faz? Tu pega a rota que veio aqui via OSPF, importa para dentro do BGP e injeta de volta no IBGP. Aí esse cara vai ficar o seguinte, cara, essa rota eu mando por aqui por causa do OSPF ou de volta por aqui, que no caso também é por aqui, via OSPF. Obviamente que o custo já vai separar esse problema. Por quê? Rotas de IBGP vão ser métricas 220, padrão Cisco, e de OSPF métrica 110. Então isso aqui não é grandes problemas. Mas isso no Juniper, isso na Juniper, você tá tão ferrado. Quem mexeu com Juniper sabe disso. Como o Juniper, as importações não acontecem dessa maneira, ó, elas não acontecem dando um importe assim. Elas acontecem dentro da política. Então, quando você importa um prefixo sem analisar o tipo, eu quero importar o SPF, eu quero importar a rota do meu barra 24. Mas se você não falar que é do tipo IBGP ou do tipo SPF, tu pode acabar importando estática, o SPF, IBGP, e acabar causando um baita de uma confusão. Então, muito cuidado na hora de fazer esses route leak, que é pegar uma rota de um protocolo e jogar dentro do outro protocolo. Se lá na frente esse protocolo devolver para o protocolo de baixo, você pode acabar tendo um loop. Isso pode ser um perigoso. Imagina que você pega aqui, sei lá, você usou um AS privado aqui, ó, num PPPoE, e você botou ele no SPF também. Aí, ou seja, essa rota que veio aqui, ó, passa a ser EBGP. E EBGP vence o SPF. Aí você embananou no meio do caminho, porque aqui a métrica EBGP é 20, e 20 vence 110. Então, cuidado com essa cross importação, que é o quê? Você importou de OSPF para o BGP, aí você vai numa outra máquina que tem o SPF e importa do BGP para o SPF, Russo. Cara, redes que tem isso funcionando, e acredite, eu encontro muita rede que tem isso funcionando. Eu peguei a rede semana passada, o Roku não tá aí não, né? Assim, cara. Eu tô com uma na mão, né? O Roku tá aí? Eu tô com medo de mexer, cara. Não, o Roku não tá na aula, não. Ah, o Roku tá na aula sim, pô. Tá. Lá na rede do Roku eu peguei isso. Dentro do OSPF eu tenho importação de rota BGP, dentro do BGP eu tenho importação de rota OSPF. Aí, tipo assim, eu não sei a hora que a rede do cara vai parar de funcionar, porque você tem que pegar rota por rota que foi importada de um caso pro outro e ir seguindo na rede inteira para ver que treta que vai dar quando você mexer naquilo. Cara, eu tô com medo de mexer em uma por causa disso. É uma rede que dá muito medo. Redes assim, você tem que acabar pulando direto para VPN V4 sem arrumar o roteamento. Na aula de VPN V4 eu vou ensinar para vocês por que VRF, né, é uma santa solução. Então, deixa eu ver, tá. Cuidado ao utilizar IPs não privados na rede. O que são IPs não privados? Quem aí já pegou um tutorial da Cisco, onde as loopbacks são assim, o primeiro roteador é 1.1.1.1, o próximo é 2.2.2.2, o próximo é 3.3.3.3. Copia e cola. Tutorial. Às vezes acontece, cai na prova. Aí tu vai montar, aí o cara vê lá o projeto bonitinho, fala assim, vou montar minha rede assim. Aí na hora que tu põe 1.1 na tua borda, que é o primeiro roteador que tu vai começar a configuração, já se foi o DNS do Cloudflare pro saco. Aí um monte de cliente que estava configurado com o DNS só para de navegar. Aí você pergunta assim, o que eu fiz de errado? Eu estou seguindo o tutorial profissional do CCIE da Cisco. Eu copiei dali, cara, do profissional. Porque é puramente para fins de ilustração. O cara vai e faz o projeto usando IP público. 1.1.1, 2.2.1 não são IPs privados. 172.32 não é IP privado. 100.128 para cima não é CGNAT. CGNAT é apenas de 64 até 127 nesse segundo dígito aqui, tá? É uma rede barra 10, não é uma rede barra 8. Então, eu peguei outro cliente também, outro dia lá, já meteu o pool 100-200. Falei, não, 100-200 não, cara. Não faz isso com o meu coração, não. Aí, o que acontece? Aí, tu meteu lá um 100-200. Aí, um belo dia, tu vem aqui no SPF, não importe o SPF e não vigia os filtros. Aí tava você anunciando a rede de algum provedor na Level 3, parando, sei lá, um país inteiro. Então, isso aqui
Então, origem de prefixos, a gente já abordou ó, até agora peering. E origem de prefixo. Ó, já colocamos joinha no peering, joinha na origem de prefixo.